Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa Mitologar, o nosso encontro semanal, onde nós discutimos sobre mitologias e, através dos mitos, explicar os comportamentos, dilemas e acontecimentos do mundo moderno. Encerramos na semana passada todas as mitologias referentes ao mundo ocidental, o mundo que nós vivemos, né? A parte geográfica do mundo onde todos nós habitamos. E a partir de hoje, deste programa, nós vamos começar a falar dos mitos do mundo oriental. De modo especial, nós vamos começar falando hoje da mitologia hindu, ou mitologia indiana. Bom, eu peço para vocês começarem a compreender algumas nuances, porque a mitologia indiana, da forma como nós entendemos mitologia, ela vai estreitar laços entre poder administrativo, religião e moralidade. Esses três pilares vão andar juntos, abraçados, porque é um sistema de governo, um sistema religioso, um sistema de crenças que vai muito além apenas do que as pessoas acham ou pensam sobre determinada situação. Na verdade, essas três nuances que se juntam, formando um único pilar, uma única ideia, uma única legislação, uma única governança, vai determinar o ser e o existir de cada pessoa que vive e habita na Índia. Como um dos maiores panteões e divindades, a mitologia hindu ou indiana mantém-se como a arca depositária de todo o complexo sistema filosófico, metafísico e da religião, que se está intrinsecamente relacionada. Apresenta vários subgrupos e ainda é justificado a transcendental e religiosa do sistema de castas hindu. Castas são a divisão da sociedade indiana. Ela é dividida em castas. E essas castas, vocês vão descobrir que elas lembram muito o nome de deuses, que nós vamos citar aqui, e como que isso funciona. Inicialmente, a religião hindu era monoteísta, significa que estava numa única divindade. Embora possuísse vasta amálgama de símbolos, foi através destes mesmos símbolos que se criaram uma série de superstições que se converteram, por seu turno, posteriormente em ídolos de proporções e feições monstruosas. O simbolismo dividiu também a própria nação em castas, multiplicando ainda os ídolos. Há uma vaga tradição de uma trindade no hinduísmo, o Trimurti, ou três formas, uma espécie de esperança da encarnação. O Trimurti era composto por Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma era conhecido também por Brim ou Brahm, e desde o início foi considerado como o Deus supremo do panteão hindu. Associados ao Trimurti eram outros deuses, como Indra, Vayu, associados a Vishnu, e Varuna e Yama, a Shiva. Cada deus Trimurti era hermafrodita. Brahma emanou Soranashti, Vishnu em Lakshmi e Shiva em Bhavani. Os crentes do Trimurti ofereciam três sacrifícios: o cavalo, Asvemada, o touro Gomega e o homem Neramega. Este último sacrifício foi mais tarde substituído por pressupor o aniquilamento voluntário. A religião hindu assenta em 5 grandes compartimentos, 4 dos quais com uma carga mitológica bastante expressiva: Vedismo, Brahmanismo, Vishnuísmo, Shivaísmo e o Budismo. O budismo, por fim, é muito mais um sentimento religioso e uma forma de viver a espiritualidade que está no Vedismo, no Brahmanismo, no Vishnuísmo e no Shivaísmo. Eu já expliquei em outros programas que o que nós chamamos de budismo não é religião. O budismo é uma prática de vida onde a pessoa desempenha-se, se propõe a seguir os caminhos que o Siddhartha Gautama, ou o Buda, deixou. Por isso pode existir pessoas que são cristãs, seja católicas ou protestantes, e ser adeptos do budismo. Você pode ser taoísta e ser adepto do budismo.
Você pode ser ateu e ser adepto ao budismo, porque é uma prática de vida. Não é uma religião em si, como muitas pessoas entendem ou como muitos colocam na mídia, né? Como se o budismo fosse uma religião. Não é, tá? Não é. Deixa bem claro para vocês isso. A primeira das religiões foi professada pelos arianos, que chegaram à Índia entre 2000 e 1500 a.C., cuja língua se perdeu com o tempo, mas alguns dos seus vestígios permanecem em diversos idiomas. Essa religião assentava em 4 livros sagrados, os Vedas, né? Que significa saber em sânscrito, ou de revelação, né? Shruti. Corresponde à primeira época védica, de 1500 a 1000 a.C., e uma segunda época de 1000 a 600 a.C. Nos Vedas vinham enumeradas divindades que não passavam de forças da natureza e de agentes celestiais humanizados. São os deuses védicos divididos em 3 classes: funcionais, com correspondência social, a classe sacerdotal, com poderes mágicos religiosos, e jurídicos religiosos, incluindo Mitra, Aryaman, Bhaga, Varuna. A classe de função, né, o combatente, socialmente ligado aos guerreiros, com poderes militares temporais, que compreende Indra, Rudra, Maruti, né, são os exemplos. Depois a classe de função fecundativa, os Vaishyas, ou produtores, como Agni, Surya, Savitri, Soma, Vishnu e Yama. À parte desses 3 estava uma não classe, o sem sacrifício, casta dos Sudras ou servos, com espíritos dos Asura ou dos Apsaras, por exemplo. Quanto ao brahmanismo, ao vishnuísmo e ao shivaísmo, se é que se podem considerar autonomamente, fazem parte do chamado panteão hindu propriamente dito. Por exemplo, Brahma não tem qualquer culto e raros são os seus templos, enquanto de Shiva e Vishnu tem um culto a eles ligado e são tidos por seus fiéis como deuses supremos. O brahmanismo, no entanto, modificou a mitologia védica. Brahma encontra-se no topo da hierarquia, ao qual se sucedem Indra, Yama, Agni, Varuna, Kuvera, Niviti, Vayu, Isagna, Agni, por aí vai. São deuses do sacrifício e da libação. Rudra é o pai dos ventos. Cada deus tinha sua deusa consorte. O vishnuísmo tinha como deus principal Vishnu, o qual se reconheciam 10 encarnações ou manifestações distintas. O shivaísmo tinha como objetivo a adoração a Shiva. Shiva é a esposa de Parvati, de quem teve 2 filhos, Gênesis, deus da inteligência, e Kartikeya, deus guerreiro. Vishnu e Shiva foram inventados pelos Brahmanes para poderem captar a atenção dos hereges e evitarem a influência do budismo. O budismo era considerado como uma heresia segundo a teologia hindu. Brahma é para os budistas um produto dos 5 Budas que representam os elementos cósmicos. Por sua vez, estes formaram os Bodhisattvas, autores de vários mundos. Debaixo do mundo metafísico encontramos o mundo terrestre, o mundo ao qual nós vivemos, que tem como forma uma nave. O shivaísmo teve tanta popularidade como o brahmanismo. Apoia-se em Shiva, da terceira figura do Trimurti, que modificava tudo consoante o que queria fazer nascer. Este deus não era um destruidor, mas sim um criador. A mitologia hindu, ela exerce influência profunda e abrangente na sociedade indiana, tendo impactos em várias esferas da vida, incluindo cultura, religião, arte, literatura e até mesmo na política. Como vocês puderam observar, essa introdução de quem são os deuses, as suas subdivisões, seus apetrechos, seus poderes, suas atuações e seus signatários. Nós vamos entendendo que, à medida que vai se desbravando essa situação, nós vamos notando que a
a ação social do mundo que vai se espelhando nas divindades. Nós temos uma inversão. Enquanto que na mitologia ocidental os deuses acabavam se assemelhando aos acontecimentos humanos, aqui são os humanos que vão se adequar à imagem dos deuses, os acontecimentos dos deuses. Tanto que cultura e identidade. A mitologia hindu fornece base cultural e identitária para os indianos, conectando-os a uma história antiga e uma série de valores e tradições que moldam suas identidades individuais e coletivas. Então, o que nós vamos entender quando se quer dizer identidade? De pessoa ser individual, eu, e eu no coletivo. Isso vem de uma base cultural que conecta a uma história antiga. Então, ela vem de lá de um passado remoto, ela vem se somando aos dias a dia, se moldando, remoldando, se fazendo e refazendo numa linha reta. Ela não tem curva. Nós conseguimos encontrar dentro da sociedade uma linha reta através dos seus antepassados e até mesmo da sua cultura e religiosidade, que ela remete a tempos imemoriais. Que, portanto, não há uma mudança drástica. Ela se aperfeiçoa, se molda aos acontecimentos do mundo, mas a sua origem está clara, né? Religião e espiritualidade. A mitologia hindu é o cerne da religião hindu, que é seguida por uma grande parte da população na Índia. Os mitos, deuses, histórias da mitologia hindu desempenham um papel fundamental na prática religiosa, rituais e festivais, e na busca espiritual dos devotos. É óbvio, né? De tudo que nós falamos aqui, não tem nem como nós discutirmos que a alegoria da religião, a força da religião, ela é o ser existir, a motricidade dessa sociedade. Arte e literatura. A mitologia hindu inspirou uma vasta gama de expressões artísticas e literárias ao longo dos séculos. Desde as antigas epopeias como o Mahabharata e o Ramayana, até a arte contemporânea, a mitologia hindu continua a ser uma fonte de inspiração para artistas, escritores, músicos e cineastas indianos. Pode-se notar que quando a arte, a música, a literatura ou poesia imita o mito e traz o mito para a vida, significa que a vida, como nós conhecemos, ela está permeada, ela está encharcada ao máximo da mitologia. A mitologia e a vida das pessoas são uma coisa só. Né? Devemos deixar bem claro isso, porque no ocidental não tem isso. Por exemplo, quem aqui vive, vamos dizer assim, né? Vamos ser muito claros, nós somos herança do Império Romano. E grego também. Porque romano e Grécia e Roma, na verdade, são dois lados da mesma moeda. Então nós somos herdeiros do Império Romano. Tanto que a língua portuguesa, a origem dela é o latim. O latim era falado em Roma. O espanhol, latim. O italiano, latim. O francês, latim. O inglês, latim. São de origens romanas. Alguém aqui faz oferendas a Baco? A Minerva? Ou a Poseidon? A Hades? A Ares? A Atena? Não. Eles estão no mitos. Eles estão nas histórias, nos filmes, no cinema, mas eles não fazem parte do nosso ser existir. Na Índia, não. Eles estão presentes no dia a dia. Ali se reza, se ajoelha, chora, ri, se alegra, se festeja, se renasce junto de uma divindade. Né? Bem diferente. Moralidade e ética. Muitas das histórias de ensinamento da mitologia hindu abordam questões de moralidade e ética, conduta correta de vida. Esses contos oferecem orientação sobre como viver uma vida justa e virtuosa. Óbvio, se os deuses são o espelho, entende-se em tese que virtudes, justiça, verdade, ética, moralidade são as tônicas dos deuses. Se são as tônicas dos deuses, tem que ser as tônicas da vida individual e coletiva de uma sociedade pautada numa governança mitológica. Política e sociedade. Embora a Índia seja uma república secular,
A mitologia hindu muitas vezes desempenha um papel na política e na sociedade. Os líderes políticos frequentemente invocam símbolos e narrativas da mitologia hindu para ganhar apoio popular. E as questões relacionadas à religião e identidade muitas vezes têm um impacto significativo nas dinâmicas sociais e políticas do país. Lembre-se, se a sociedade é dividida em castas, as castas têm uma casta política, essa casta política está diretamente ligada a uma divindade, é óbvio que todos os símbolos dessa divindade, da sua crença, dos seus ritos, das suas celebrações e festividades, vai permear o mundo político. E o mundo político vai permear esta religiosidade. Sociedade hindu, tradicionalmente, é estratificada. Estratificada é o quê? É uma coisa que não muda, tá? Em castas, que são categorias sociais hereditárias, quer dizer, são passadas de pai para filho, essas castas, que determinam o status, os privilégios de um indivíduo na comunidade ou na sociedade. Existem 4 castas principais conhecidas como Varnas, além de uma categoria separada conhecida como Dalits ou intocáveis. Aqui está uma descrição básica dessas castas. Se vocês quiserem depois pesquisar mais aprofundadamente, entre no Google e pesquisem. É muito interessante vocês saberem isso, porque vocês vão ver como que a nossa sociedade age, como que o nosso mundo ocidental age, pensa, funciona, e como o mundo oriental age, pensa. Vocês vão descobrir, assim como eu estou descobrindo com vocês, que dependendo da sociedade, é um abismo assim enorme. Vamos às castas. Os Brahmanes ou Brahmanes são a casta mais alta da hierarquia social hindu. Tradicionalmente, eles são os sacerdotes e estudiosos religiosos responsáveis pela realização de rituais e pela preservação do conhecimento sagrado. Os Brahmanes, historicamente, ocuparam posições de prestígio e poder na sociedade. A parte religiosa, a casta religiosa, sacerdotal, né? Brahmanes. Depois vem os Kshatriyas, são a casta guerreira e governante. São os responsáveis pela proteção da sociedade e pela administração do Estado. Os Kshatriyas incluem reis, nobres, guerreiros e membros de forças armadas. Historicamente, eles exerceram autoridade política e militar. Na sequência, vem os Vaishyas, são a casta de comerciantes, agricultores. Eles estão envolvidos em atividades comerciais, agricultura e negócios. Os Vaishyas desempenham um papel vital na economia, produzindo e comercializando bens e serviços. Depois, e por fim, os Sudras são as castas trabalhadoras. Eles estão encarregados dos trabalhos manuais e serviços diversos, incluindo agricultura, construção, limpeza, entre outras ocupações, consideradas de menos prestígio. Os Sudras, historicamente, ocuparam posições sociais e econômicas mais baixas. E, por fim, os Dalits, ou os intocáveis. Também conhecidos como intocáveis, estão fora das 4 Varnas principais. Eles, historicamente, ocuparam os trabalhos mais impuros e marginalizados da sociedade, como limpeza de esgoto, eliminação de resíduos e outras ocupações consideradas de baixo status. Os Dalits enfrentaram discriminações e marginalização ao longo da história, apesar das leis modernas que buscam proteger seus direitos. Essas castas foram uma estrutura complexa e estratificada na sociedade hindu, né? Não muda, com interações entre elas muitas das vezes governadas por normas sociais rígidas e tradições ancestrais. Embora a discriminação de casta tenha sido oficialmente abolida pela Constituição indiana, nas práticas, as castas continuam a influenciar a vida social, econômica e política na Índia. É claro, gente, se essas castas elas estão associadas direto ou indiretamente a divindades, e as divindades governam o mundo indiano, as castas estão livres, elas estão ali vivas. E embora exista uma legislação que tenta afastar
essas dicotomias, essas diferenças, essa estupidez das castas, né? E até mesmo essa marginalização que essas castas produziram e produzem, elas vão existir porque é uma sociedade pautada na religião. É necessário acontecer, muitas das vezes, o que acontece, por exemplo, no Brasil. O Brasil é uma república federativa, com 3 poderes iguais. Nós temos o judiciário, o legislativo e o executivo. Nenhum dos 3 é maior ou menor que o outro. Todos os 3 têm o mesmo poder de ação, de atuação, de responsabilidades. Depois, nós temos no Brasil, o que está abaixo dos 3 poderes, os outros poderes que são constituídos muito mais moralmente do que estatutário, do que Estado. É o caso da religião. A religião, ela é um poder dentro de um país, ela é um poder, mas é um poder não estatutário. Ele é um poder, ele é um segundo norma, um poder abaixo do poder estatutário. O que é o poder estatutário? É o governo. Quando eu falo governo, estou falando do legislativo, do judiciário e do executivo. Por isso que há diferenças. E essas diferenças moldam. Por que moldam? Nós vamos ver, eu já falei, o que é moral, geralmente a religião, né, apega-se à moral, e a legalidade está na federação. Muitas vezes o que é legal não é moral, o que é moral não é legal. Por quê? Por exemplo, nós temos um problema muito sério no Brasil e no mundo, em algumas partes do mundo, né, sobre a questão do aborto. É legal, não é legal? Pode abortar, não pode abortar? Moralmente, aborto é recriminado. A religião ela bate em cima. Mas, legalmente, pode acontecer. Por quê? Porque pela lei, pela federação, pelas leis que governam um país, existem situações que o mundo ainda não conseguiu sanar, principalmente questão de estupro, por exemplo, onde o aborto ele é uma ferramenta eficaz. Lembre-se, ferramenta eficaz, mas religiosamente é imoral. Então há um embate de um poder constituído não legalizado, que é a religião, que tenta, através do poder legalizado, que é a federação, porque eles elegem pessoas para representar, né, a religião dentro do poder constituído, que é a federação, para tentar lutar contra, barrar, modificar e por aí vai. Mas, em linhas gerais, um país que está federalizado, seja uma república ou seja um império parlamentar, existe o legal e existe o moral. Vez por outra vão dar as mãos, mas muitas das vezes vão estar de mãos separadas e cada um mostrando dentes um para o outro. Já na religião indiana não existe isso, porque a religião ela está ligada intimamente à política, à governança de um país. Por isso que, se ela está ligada a essa questão, obviamente tudo que se diz respeito da estruturalização de uma sociedade está ligado à religião. Então as castas, elas passam a ser um problema que tão cedo não vai ser solucionado. Por quê? Porque para ser solucionado, primeiro tem que separar o Estado da fé. Aí sim essas castas podem ser modificadas. Enquanto Estado e fé forem a mesma coisa, nós vamos ter problema. E aí nós temos alguns exemplos, como o Afeganistão, que o Estado e a religiosidade é uma coisa só. Muitos países da Arábia, né, do Oriente Médio, que tem a religião muçulmana como religião, ela é religião e é um Estado, ela é político também. Entra nessa questão, entra nessa problemática, que nós não conseguimos separar o moral do legal. E aí é um problema. Gera problema se não tivermos pessoas, líderes, estritamente esclarecidos sobre a ação da moralidade e da legalidade. Tem coisas que não tem como, né? As castas na sociedade hindu têm a finalidade de classificar e organizar a população com base na herança ancestral, determinando status social, ocupação e até mesmo os direitos e deveres das pessoas. Veja bem, originalmente as castas foram criadas com o propósito de organizar a sociedade de maneira funcional. O que é funcional? Que ela trabalhe,
que ela funcione, que ela ande, né? Com diferentes grupos desempenhando funções específicas na comunidade. No entanto, a estrutura das castas na sociedade hindu também pode ser considerada perniciosa por várias situações. Primeiro, discriminação e opressão. A rigidez das castas frequentemente leva à discriminação e à marginalização dos grupos considerados inferiores. Pessoas de castas mais baixas enfrentam restrições sociais, econômicas, educacionais, como violência e preconceito. Como ela é uma sociedade de casta estratificada, não existe ascensão. Qual que é a diferença de lá para cá? Por exemplo, eu não tenho filho, né? Sou solteiro, mas suponhamos que eu seja casado e eu sou pedreiro. Eu posso trabalhar, colocar meu filho numa escola particular e ele virar um advogado. Ele não vai ser um pedreiro como pai. Ele vai ter filho, né? Eu serei avô. Ele, como advogado, vai ter dinheiro para colocar o filho dele numa faculdade e fazer medicina. E se o filho não quiser ser advogado, pode ser um médico. O médico pode colocar o filho ser um artista, um cantor, um ator. Existe mobilidade social na nossa sociedade. Nessa sociedade não existe mobilidade. Você nasceu diante de uma determinada casta, você vai ser eternamente naquela casta. E seus filhos, seus netos, bisnetos, tataranetos vão ser da mesma casta. Por isso que é muito perigoso. E aí está falando, né? Falta de mobilidade social. As castas são hereditárias, o que significa que a posição social de alguém é determinada pelo nascimento e é extremamente difícil mudá-las. Isso limita a mobilidade social, como eu acabei de falar para vocês, acabei de explicar, e impede que as pessoas alcancem o potencial completo com base em mérito e habilidades. Desigualdade de oportunidades. As pessoas nascidas em castas mais baixas enfrentam barreiras significativas para acessar oportunidades educacionais, emprego e outros recursos, perpetuando um ciclo de pobreza e desigualdade. A perpetuação de estereótipos e preconceitos. A ideia de superioridade e inferioridade associada às castas contribui para a manutenção de estereótipos e preconceitos, prejudicando a coesão social e a igualdade de tratamento entre os membros da sociedade. Então nós entendemos que essas castas, pautada dentro dessa estrutura da religiosidade hindu, né, desse abecedário todo de deuses, embora existe a trindade, e dessa trindade se multiplicaram uma miríade de divindades, elas foram pautadas, essas castas. Essa sociedade está calcada nesses méritos e nunca vai mudar, porque, como eu falei, é uma sociedade, um governo pautado na religiosidade. A religiosidade não está abaixo de um governo, ela é o governo, e isso gera todas essas turbulências que eu acabei de anunciar para vocês. E isso gera problemas psicológicos, obviamente, né? Arquétipos. A psicologia analítica, por exemplo, de Jung, por exemplo, ele sugere que esses mitos são expressões universais presentes do inconsciente coletivo da humanidade, que ao estudar essa mitologia, podem analisar certos arquétipos como herói, sábio, mãe, que são representados como influenciam o pensamento e o comportamento humano, individual e coletivo. Seus símbolos. Os símbolos da mitologia hindu, ela é vasta, com seus deuses, deusas, histórias, objetos frequentemente representando conceitos psicológicos complexos, que examina esses símbolos por trás dessas representações, que reflete a psique humana, os seus conflitos internos e externos, desejos internos e externos, seus medos, aspirações e sonhos, bem como desilusões. Desenvolvimento humano. As histórias mitológicas hindus muitas das vezes retratam jornadas de desenvolvimento pessoal e espiritual dos personagens, incluindo desafios, transformações e conquistas.
A psicologia do desenvolvimento pode analisar essas narrativas à luz de teorias sobre desenvolvimento humano, explorando como elas refletem as diferentes fases da vida, vamos assim dizer, os desafios enfrentados em cada estágio. A vida, embora a sociedade ela seja estratificada, mas a vida em si, ela é feita de ciclos. Ela também não é a vida não é estratificada. A vida é feita em ciclos. Nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos, né? Então mostra-se que ela não é, a vida não é estratificada. Ela é essa mutação, embora viva-se dentro de uma sociedade estratificada. Psicoterapia e autoconhecimento. Alguns psicoterapeutas incorporam elementos da mitologia hindu aos seus métodos de tratamento, utilizando histórias, imagens e práticas espirituais para ajudar os clientes, né, os seus pacientes, a explorar questões psicológicas, a encontrar significado e promover o crescimento pessoal. Além disso, muitas pessoas buscam na mitologia hindu pensamentos, luzes sobre autoconhecimento e transformação espiritual. Tanto que religião e saúde mental, ela examina as crenças, práticas, experiências que a religiosidade pode fornecer. E isso afeta o bem-estar psicológico das pessoas. Nesse contexto, pode-se explorar a religião e os mitos dentro de uma saúde mental, na resiliência, bem como questões como identidade, conflito e coexistência do ser humano, individual, social, religioso e político, né? Vamos assim dizer. Em resumo, a mitologia hindu oferece uma rica fonte de material a ser pesquisado e explorado de todos os arquétipos possíveis e imagináveis da vida humana, seja ela individual, coletiva, seja ela na sua psique enquanto religião, na sua psique enquanto memória, na sua psique enquanto ser humano, na sua psique enquanto ser existente e também na sua própria saúde física, mental e emocional. Nós vamos entendendo que a religiosidade, o mito hindu, diante de tudo que eu falei dessa introdução, que é necessário fazer essa introdução antes de eu começar a falar dos nomes dos deuses para vocês, a história desses deuses e dos heróis, que desde o princípio, desde as primeiras falas que eu tive no início deste programa, é que a religiosidade e o mundo hindu, a sociedade hindu, é uma só. E eu acho que isso ficou bem claro na explicação. Não é igual ao nosso mundo. O nosso mundo ocidental não tem muito disso. Mas o mundo oriental, que nós estamos começando a falar dos mitos do mundo oriental, principalmente começando com o as religiões hindus, né? Vocês vão notar que religião e sociedade é uma coisa só. Religião e política de governo é uma coisa só. Religião e leis é uma coisa só. E a forma de se ver, a forma de se viver isso são diferentes. Tanto que o primeiro obstáculo que nós encontramos dessa união de religião com governança é as castas que são divididas toda a sociedade hindu. Castas que são completamente engessadas, que as pessoas que fazem parte de determinada casta não podem subir nem descer para outra. Não há mobilidade, né? Você nasceu naquela casta, vai ser naquela casta, seus descendentes pro resto da vida. Como eu dei um exemplo aqui que o texto diz, né? Uma pessoa que nasce como pedreiro, o filho vai ser pedreiro, o neto vai ser pedreiro, o bisneto vai ser pedreiro. Não há mobilidade. Se uma pessoa nasceu dentro da casta de sacerdotes, o filho vai ser sacerdote, o neto vai ser sacerdote, o bisneto vai ser sacerdote, até o fim. Não há mobilidade, porque está pautada dentro de uma religiosidade. Bem, meus queridos, me despeço de vocês. Um bom final de semana a todos. Nos encontraremos na próxima semana, aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos.
Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.